oportunidade. Aleluia, a palavra não é do evangelista Dauri. A palavra dessa noite é de Deus. E eu só sou um instrumento nas mãos dele para fazer a vontade dele. Amém? A palavra, irmãos, se encontra no livro de Gedeões, no capítulo, aleluia, de Juízes. Nós vamos estar lendo sobre Gideão. Juízes capítulo 6, aleluia. Abre sua Bíblia, procura no capítulo 6, Juízes. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 11. Aleluia, Jesus querido. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, Abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhes: O Senhor é contigo, varão valoroso. Senta glorificando ao Senhor. Aleluia. A palavra diz, irmãos, que os filhos de Israel fizeram que parecia mal aos olhos, aleluia, do Senhor. E o Senhor os deu, aleluia, nas mãos dos medianitas. Diz a palavra, por 7 anos. E a palavra vem dizer, irmãos, que observava, aleluia, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as mortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punhavam-se contra ele em campo e destruía a novidade da terra, até chegaram a Gaza e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Aleluia. Porque subiam com os seus gados e tendas vinhas como gafanhotos, em tantas multidão, que não se podiam contar, nem ele, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando aos filhos de Israel, ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor homens profetas aos filhos de Israel, que lhe desse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: E eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todas quantos vos oprimiam, e os expelia diante de vós, e a vós dei sua terra. E vós disse: Eu sou o Senhor, vós dos Deus. Não temais os Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, não tens ouvido a minha voz. Aleluia. A palavra diz, irmãos, sobre um homem, a qual vai estar lá no lagar. Aleluia. Diz a palavra, as escrituras, que lugar de
amassar vinhas, né? Uvas, aleluias. E diz, aleluias, que ele estava lá. A história, irmãos, quando vem para pregar, nós pregadores, eles já falam, aleluias, de Gideão está lá no lagar a malhar o trigo. O trigo, irmãos, era aquele que trazia o pão, o alimento para o seu povo. Aleluia. O trigo era uma renda, mas os medianitas, irmãos, quando chegava, aleluias, a hora da ceva, né, de fazer a colheita, diz a palavra que eles vinham e levavam tudo o que tinha. Também, irmãos, Deus deu a eles, na mão deles, para o castigar por 7 anos, porque não estava conforme Deus queria. Eu quero te dizer, irmão, se o crente, aleluia, não está conforme Deus quer, aleluia, Deus pesa a mão sobre ele e nada dá certo. Aleluia. Diz a palavra, irmãos, que lá estava o homem de Deus. Era o único que Deus olhava para 32 mil. Aleluia. Aquele havia diferente, mas porém ele, aleluias, Cristian, era medroso, covarde. Ele mesmo diz na palavra, aleluia. Mas Deus olhava e ele via que ele era valente. Aleluia, via que ele era o único que poderia estar incumbido de levar a vitória para o povo Israel. Diz a palavra, igreja, aleluia, que Deus aparece com ele ali. Aleluia, diz a palavra, mas Gideão lhe respondeu: ah, sim, Senhor, meu, ó Senhor, e conosco, porque tu isto nos sobreveio, e que feito de todas as suas maravilhas, que nós sou também, nos cantaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desampararou. Aleluia. Ele tinha conversa com o Senhor. Diz a palavra, irmãos, que ali e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olha, aleluias, diz a palavra, olhou para ele e disse: nesta tua força vai, ele te livrarei. Aleluia. Muitas vezes, irmão, pode ser pouquíssima a nossa força, mas se você tiver ânimo nessa pouca força, aleluia, vai que eu te livrarei. Muitas vezes nós perdemos o ânimo, muitas vezes até de vir na casa do Senhor, aleluia, muitas vezes não tem graça mais o culto, aleluia, muitas vezes, irmão, nós perdemos a direção, aleluia, da nossa vida, mas o Deus disse para ele, ele está dizendo para você também, na tua força vai, que eu irei contigo, aleluia. Diz mais a palavra, aleluia, desta tua força vai e te livrarei a Israel da mão dos medianitas. Porém, não enviei eu, tu, diz a palavra. Aleluia, no 15, irmãos, e ele lhe disse: Senhor, meu, como livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro e os mais pobres e Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Aleluia. Como que pode, irmãos? Na palavra ali fala que ele é o menor, mas Deus escolhe as coisas pequenas, aleluia, para confundir as maiores. Aleluia, nós lembramos, aleluia, quando Deus vai chamar, aleluia, Samuel, que manda para casa de Jessé. Aleluia, vai lá, Samuel, eu vou ungir alguém a rei. Aleluia. E chega lá, irmãos, encontra Abinadab, seus irmãos. Aleluia, e na aparência do homem, aleluia, homem forte. Esse é para a guerra. Certamente é esse, aleluia, a qual Deus quer ungir, a qual eu vou derramar, aleluia, o azeite e consagrá-lo. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai e fala para Samuel no seu coração. Aleluia, não é este. Aleluia, porque o homem vê o que está perante ele. Aleluia, mas Deus vê dentro do coração.
aleluia, estava preparando, irmãos, aquele que estava esquecido. Aleluia, muitas das vezes o menor está esquecido. Muitas das vezes como o menor estava no largar. Diz a palavra de Deus ali, irmãos, que manda o que chamasse aquele que faltasse dos irmãos. Aleluia, na mesa havia uma grande banquete. Aleluia, diz a palavra, irmãos, ninguém sentava na mesa enquanto o menor chegar. Aleluia, quem é o menor da casa aqui? Eu sou ele. Aleluia, ninguém é grandão aqui não. Aleluia, o grandão aqui é só o da Galileia, o nosso Deus Altíssimo. Então, irmãos, mandam chamar a ele. Aleluia, e diz a palavra que quando ele chega, irmão Cristian, aleluia, ele não fala nada. Aleluia, ele chega, pastor Júlio, e já fica de joelho no meio da tua família. Aleluia, e o profeta derrama o azeite e unge a vida dele a rei. Aleluia, assim, irmãos, aqueles que falavam sobre ele, aleluia, ficaram admirados. Mas como esse, aleluia, como escolheram ele, aleluia, quem escolhe é Deus. Quem tem chamado para a sua vida é Deus. Quem capacita a sua vida é Deus. Oh glória, eu creio, irmãos, no milagre, no poder da revelação, porque, irmãos, quando me chamou para esse ministério, aleluia, Deus não chamou por mim como covarde. Por isso, irmãos, que onde me chamar, eu levo a palavra de Deus. Aleluia, então, irmãos, quem capacita é Deus. Quem dá direção é Deus. Diz a palavra, irmãos, que aquele homem que estava ali, Gideão, diz que não era possível ele ir. Aleluia, mas Deus fala, eu tenho a estratégia para você. Convida, chama todos os seus soldados. Aleluia, diz a palavra que vem 32 mil. Aleluia, mas Deus tem um trabalhar muito lindo, irmãos. Imagina, eles iam se guerrear, ia sair a fio da espada, ia matar, ia perder muitos companheiros, mas Deus ganha a luta sem lutar. Irmãos, você não precisa lutar contra os seus vizinhos, não. Aleluia, você não precisa ficar de bate-boca lá não. Aleluia, nosso Deus ganha a luta sem lutar por você. Não precisa levar ninguém à justiça, provar que você está certo, não. Deus vence a batalha por você. Aleluia, então, irmãos, vamos lá na palavra. Logo eu passo, irmãos, logo eu estou entregando. Aleluia, falta alguns minutos. Glória a Deus. E Deus fala, desce, manda vir. E ele com uma voz de corajoso, irmãos. Quem chamou foi Deus. E ele fala, ele manda falar o que Deus mandou ordenar. Ele pega e olha para os 32 mil e fala, os covardes e medrosos, ó, voltem. A palavra dele não fez volta, pastor Lu. Os covardes e medrosos voltem. E diz a palavra que voltaram 22 mil. Imagina eles subindo, ó. Aleluia, saindo fora. Não era para eles, né? E Deus olha, irmãos. Mas olha, tem muita ainda. Tem muita ainda, né? Diz a palavra que o Senhor manda convite para descer no ribeiro, para tomar água, e lá eu te mostrarei os que vão contigo. E desce, irmãos, e eles vão tomar água, e o Senhor dá uma estratégia para eles separar. Imagina, irmãos, pelos olhos espiritual, irmão Cristian, aleluia, aquele rio grande, aleluias. Diz a palavra que quando desceram para tomar água, ele cuidava a forma que eles iam beber, né? Aquele que se abaixava, aleluia, era separado. Diz a palavra, irmãos, aquele que levava a mão e atento olhava,
esse está preparado. Não adianta, pastor da lei, aleluia, estar orando e não vigiar. Aleluia, certamente aqueles eram de oração e vigiava o que estava fazendo. Aleluia, para uma guerra, quando somos chamados, aleluia, não adianta só orar. Aleluia, tem que estar vigiando. Aleluia, então aquele era separado, então foram os 300. Diz a palavra do Senhor que ali separa. Aleluias, irmãos, uma guerra, aleluia, a qual o Senhor ia colocar eles. Muitos falavam, vocês é louco. Aleluia, quantos cavaleiros eles têm preparado. Nós só servimos ao Senhor. Aleluia, nós não fomos, aleluia, forjados para ter batalha. Aleluias, mas o crente, irmãos, é forjado sim cada dia. Quantas batalhas nós vivemos e vencemos espiritual. Aleluia, a batalha que nós vivemos e vencemos, aleluia, diz a palavra, não é contra o sangue, não é contra, aleluia. Aleluia. Muita batalha espiritual, igreja. Muita batalha que às vezes nós pensamos que nós não vamos vencer. Aleluia, muitas batalhas que nós pensamos, não, nós somos menor. Aleluia, mas com Deus tu é maior. Você é escolhido, você é especial. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela missionária Terezinha, minha mãe, que a sensatamente nunca cessou, aleluia, orar sobre a minha vida. Aleluia, irmãos, se não fosse o milagre de Deus, mas a oração da mãe, aleluia, eu não estaria aqui. Aleluia, então ela é vitoriosa. Diz a palavra aqui, irmãos, que eles vão e o Senhor dá estratégia e mandam ir com cântaros, aleluia, aleluia, e tampas e buzinas. O nosso Deus, irmãos, prepara, aleluia, a ferramenta certa. Aleluia, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e o povo fala, ó, crente barulhento, ei, para vencer vitória temos que fazer barulho mesmo. Aleluia, para vencer batalha temos que fazer barulho mesmo. Aí aquelas línguas estranhas é unção do nosso Deus, é poder de Deus na igreja. E Deus trabalha, irmãos, aonde há glorificação, aonde há adoração para Ele. Aleluia, se você manda glória, Ele se faz presente. Aleluia, como eu falava por irmão, antes de você chegar, aleluia, este lugar já foi preparado. Oh glória, eu creio, irmãos, no poder da palavra, e eu convido você, igreja, para se pôr de pé. Aleluia, que as horas se passam. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, como está ali escrita no versículo 17, aleluia, para encerrar. E ele lhe disse: agora tenho achado graça nos teus olhos, dá-me um sinal de que o Senhor é comigo, e sela. O Senhor dá sinal para você que Ele é contigo. Aleluia, não foi de em vão a sua entrada aqui nessa noite. Não foi de em vão, aleluia, marcar esse trabalho para nós estar aqui pregando a palavra. Não foi de em vão, há um recomeço. Aleluia, ramante coma nahai. Aleluia, eu convido a você, coloca a mão no coração e eu quero orar com a igreja. Aleluia, amado Deus, soberano Pai, estamos diante da tua presença. Eu cremos, ó Pai, no poder do teu milagre. Aleluia, Jesus querido, não foi de em vão essa quinta-feira que o Senhor tem marcado. É uma história aqui, um recomeço. Aleluia, eu sei, ó Pai, que tu está indo lá naquele lar.
aleluia, te quebrando as correntes do mal, quebrando, ó Pai, obras malignas, aleluia, que tem feito, ó Pai, para casais se separar, aleluia, Jesus querido, eu creio, ó Pai, que o teu amor é especial com cada pessoa que está aqui, porque ela é especial para ti, ela é uma joia especial, ela é uma pedra a qual foi achada por o Senhor lapidada, aleluia, muitas das vezes não se acha forte para vencer as batalhas espiritual, aleluia, mas eu creio, ó Pai, pelo teu ministério, aleluia, a unção poderosa, Pai, a qual o Senhor tem me dado, Senhor, o Senhor revela os seus planos, aleluia, com tua igreja, Pai querido, aleluia, amado Deus, estamos diante de uma grande promessa, Senhor, de um dia chegar na tua glória, aleluia, eu vejo aqui, ó Pai querido, vidas paradas, vidas que pararam no caminho, aleluia, mas o Senhor vai com a injeção de ânimo, restaura agora, Pai, essa vida, restaura a vida dela, tira a canseira, tira, ó Pai, todo o mal que sobreveio sobre ela, dai a cura por completo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia. Quero falar para aquela moça lá no fundo, os planos de Deus ainda estão de pé, ainda não morreram, os sonhos de Deus ainda estão de pé, aleluia. Eu creio que você, muitas das vezes você se diz, eu não tenho força, Senhor, aleluia, para mudar de vida. Eu levo muito, carrego muito marca de batalhas, mas em todas elas, Senhor, eu fui perdedora. Mas o Senhor te chama por mais que vencedor. O Senhor diz que os planos deles não se acabaram. Confia em mim, filha, diz o Senhor. Confia em mim, entrega os seus caminhos, mais eu fará. Aleluia. Não largue a sua cruz. Decanto e me comaná. Ai, aleluia. Aquela menina chora como uma criança. Aleluia, Senhor. Há um aperto no coração dela tão grande. Às vezes ela pensa em fazer besteira. Aleluia, com sua vida. Aleluia, ela olha para ela, os planos do Senhor não conhece. E ela se sente humilhada muitas das vezes para as histórias, aleluias, que tem passado na vida dela. Mas eu creio que o nosso Deus está derramando um bálsamo sobre a vida dela. Aleluia, eu peço para minha mãe dar um abraço naquela moça ali. Aleluia, Deus conhece seus sonhos, filha. Deus conhece seus planos. Aleluia, não vai ser frustrado. Não vai ser frustrado. Hoje o inimigo caiu por terra. Hoje o Senhor tira toda, aleluia, maldição que jogaram, aleluia, sobre a sua vida. Aleluia, porque eu creio nos projetos do Senhor. E para o Senhor também Deus fala com a sua vida. Ramante como Anahai. Aleluia, muitas perdas você teve, filha. Aleluia, mas o especial ainda você não perdeu. O especial ainda você não perdeu. Muitas das vezes você não tem uma ombra para chorar e contar seus segredos como contava antigamente. Não tem mais ela. Alguém que confiava, que ia dar conselhos. Alguém que não ia soltar a larida e contar para os outros. Aleluia, Senhor. Eu sinto Deus na minha vida. Mas Deus te tira um fardo hoje tão pesado.
E o Espírito Santo do Senhor me revela que hoje Ele te abraça. Aleluia, Jesus querido. As portas não se fecharam para ti, não. As promessas vão se cumprir. A promessa vai se cumprir. Você tem um dom de louvar ao Senhor. Aleluia. Você tem talento que você tem ganhado nessa igreja. Aleluia. Nessa igreja Deus te deu talento. Aleluia. E Deus me diz na minha vida: eu requero os seus talentos, filha, para que vocês granjeiem mais. Aleluia. Mas hoje, aleluia, todo fardo que estava sobre sua vida, Deus está tirando. Tu vai sair daqui nova, diferente como tem chegado. Orante como anahai. Aleluia. Deus fala para essa mulher aqui, ó: quero ver os seus na minha casa. Aleluia. Para essa irmã que está aqui, Deus fala: eu quero ver os teus na minha casa me adorando. E Ele diz para você, filha: as tuas orações não são em vãos. Aleluia, confia nele, que o mais Ele fará. E a promessa vai se cumprir, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, a irmã vai dar testemunho, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, a confiança dos irmãos, pastor da lei. Aleluia, irmão Christian, Deus seja na sua vida, Vaz. Aleluia, eu agradeço ao círculo de oração, irmãos, ao nome do nosso pastor Luiz, saudoso pastor Luiz, alguma vez, lançou a semente sobre aquela rádio. Aleluia, muitos ouviram a voz daquele servo de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada um que está aqui, que também nós somos fruto de muitas mensagens daquele servo. Eu louvo a Deus, irmãos, também pelo círculo de oração que leva essa igreja em oração. Aleluia, eu louvo a Deus, irmãos, por suas vidas, por estar nos acompanhando ali. E também foi lançado o convite, os irmãos esteve se alegrando com nós, louvamos. Eu louvo a Deus também, o pastor Gels, também, irmãos, que é membro desse corpo, aleluia, dessa igreja de oração. Que Deus abençoe a vida dele, estava ali pregando, os irmãos estavam acompanhando. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida do pastor Júlio, que a qual está aqui, foi meu pastor e é meu pastor ainda. Eu sou uma ovelha desse rebanho também. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada um desses jovens que está aqui. Mas antes, irmãos, de eu entregar o microfone, há uma oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jornardes, batizou toda aquela gurizada, a qual é meu pastor Nazir, Deus abençoe sua vida. Irmãos, há uma oportunidade aqui para alguém, e a oportunidade, ela pode ser a última. Aleluias. Nós não sabemos do dia da manhã, sabe por quê? O dia de amanhã cuidará de si o seu mal, o mal que cuidará do amanhã. Porque, irmãos, ele já sabe o fim dele, ele sabe que ele é derrotado. Aleluias. E ele quer derrotar os outros e levar para a morte espiritual, e muitas das vezes morte de alma. E eu quero dizer, irmãos, que eu posso te dar a oportunidade. Se tem alguém aqui que desfaleceu, parou na caminhada, aleluia, parou os seus caminhos, há uma oportunidade. Se você sentir de Deus, quero mudança, Senhor, eu vou mudar, eu vou te servir, aleluia, para mim ser servido. Quem serve a Deus, irmãos, todos os dias é servido. Amém? Oh glória, Deus não falha, Deus prometeu, Ele cumpre. Aleluia. Se tem alguém aqui, irmãos, tomar um reconcílio, uma posição com Deus, passa à frente aqui, há uma porta aberta, há uma oportunidade, e ela pode ser a última, aleluia, das nossas vidas. Não estou aqui generalizando, te ameaçando, mas Deus, toda vez que Ele usa o pregador, o mensageiro, e Ele dá a oportunidade ao pastor para fazer o convite, ou alguém da igreja, Deus está dizendo:
Hoje é dia de recomeço na sua vida. Das coisas velhas passadas não me lembrarei mais. Dos pecados que você cometeu não é comigo mais, diz o Senhor. Eu perdoo, eu lanço no mar do esquecimento. Aleluia. Tem alguém aqui passa fé? Não tem? Vamos estar entregando. Pastor vai estar encerrando.